Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da falta de combustíveis em Cuba. Olha que coisa, o problema todo com o Maduro na Venezuela está causando falta de combustíveis em Cuba. Não era nem para a gente estar surpreso com isso, faz todo sentido. Quem estava mantendo Cuba funcionando minimamente era o regime do Maduro na Venezuela. E agora o Maduro está balançando lá na Venezuela, né? Ele não está conseguindo se manter lá. O que eu falo para vocês pode dar essa impressão de que não, tá tranquilo, o Maduro ganhou, ela tá lá sentado na presidência. Não tá não, meu amigo. Um monte de gente não está obedecendo mais o Maduro. O Maduro está fragilizado. E aí ele parou de mandar combustível para Cuba. E sabe o que está acontecendo? Cuba já avisou, a televisão cubana já avisou para os cubanos se prepararem, porque vai ter agora um mega apagão. Tipo, vai apagar e não vai ter energia elétrica por um bom tempo, porque tá tudo... Eles não têm combustível, não tem dinheiro para comprar combustível, não tem combustível, a Venezuela não manda mais combustível para Cuba. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Biricotico, Dálmatas do Edivaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia agora é do dia 17 de setembro, recente agora, né? E por falta de combustíveis, os apagões afetarão a mais de um terço de Cuba. O governo cubano já está fazendo alertas para as pessoas de que vai faltar, os apagões, que já são comuns em Cuba, tá? Cuba, você já não tem garantia de que vai ter energia elétrica o tempo todo, já tem horário de apagão certo nas cidades e coisa e tal, porque Cuba já há muito tempo não consegue produzir mais riquezas a ponto de comprar combustível, né? Não consegue exportar as coisas a ponto de comprar combustível, e com isso Cuba não tem petróleo. Então fica Cuba, a energia elétrica de Cuba é toda termoelétrica, as termoelétricas não funcionam, né? Então aqui, ó, as interrupções do serviço de energia elétrica em Cuba já afetam a economia em horários e respondem à crise energética, né? Alcançou um pico em fevereiro com 45% de abrangência, ou seja, 45% de Cuba ficava sem luz. Só que a situação está muito pior agora, porque justamente com a derrota do Maduro lá na Venezuela, o Maduro ainda está como presidente da Venezuela, mas ele não tem mais força para continuar ajudando Cuba, né? E aqui a gente vai recorrer de novo ao Alain Paparazzi cubano, que é um refugiado cubano que mora em Miami e tem um canal lá que traz sempre notícias, né? Ele tem a vantagem que ele conhece as pessoas em Cuba, então ele tem informação do pessoal lá de Cuba que manda informação para ele, e aí a gente consegue ver a informação aqui, né? E aí ele está trazendo aqui, olha só o que está na televisão cubana sendo falado lá. Eu vou tocar para vocês aqui. Atención a todos los cuadros, estamos recibiendo una comunicación de la dirección del partido en la provincia. Parece haber una situación muy tensa con el tema de los accesos a los combustibles en el país para la generación de energía. Eso significa... O cara está falando que nós temos uma informação agora sobre a questão do fornecimento de combustível ao país para a geração de energia, né? Que se va a tensar mucho la situación con respecto a la generación eléctrica en el día de hoy, mañana, y no sabemos hasta cuándo pueda tener una situación reversible. A situação da geração de energia elétrica vai piorar muito hoje, amanhã, e a partir daí a gente não sabe quando que vai normalizar a energia elétrica em Cuba. Esse vídeo dele, ó, é de hoje aqui, ó, 4 horas atrás. Foi publicado em Miami há 4 horas atrás aqui, ó. É de hoje, dia 18 de setembro de 2024. Eu estou gravando isso no dia 18, vou publicar no dia 19, mas é agora, é recente, isso está acontecendo agora em Cuba. Por lo tanto, estamos haciendo una comunicación para mantener a la población al tanto, sin generar caos, sin ser nosotros. Portanto, estamos comunicando a população para não gerar caos quando acontecer isso, né? Vai faltar energia, vai ser muito pior a falta de energia do que já é normal. Já tem apagão normal em Cuba o tempo todo, vai piorar agora, né? Los transmisores del caos, pero sí en un lenguaje muy transparente, como nos ha caracterizado, explicarle a la población que hay.
Ele dizendo que não quer transmitir o caos, não quer ser o transmissor do caos, mas quer deixar transparente para a população que vai faltar mais energia, né? Niveles de indisponibilidad de combustibles para la generación eléctrica. Ajá. Por favor, a las amas de casa y a las familias, tratar de cargar sus dispositivos lo más posible, tratar de elaborar los alimentos que necesitan para el día mientras tengan corriente, tratar de ahorrar el gas licuado que le quede, porque todo... Ele está falando que o problema é o nível de combustível para a geração de energia elétrica, que não acabou, já acabou a reserva, acabou tudo, eles não têm mais como gerar. Então ele alertando as donas de casa para prepararem a comida com antecedência, porque vai faltar energia. E tomar cuidado com gás também, pode faltar gás em Cuba também. Todos estos problemas se revierten directamente en la familia cubana. Y a todos los cuadros, por favor, nadie se desconecte del sistema, pongan su teléfono donde tenga cobertura. Escucha. Y a los coordinadores políticos del partido, activar a sus consejos populares, la gente... Ele falando para deixar o seu celular em lugar que tem sinal, por quê? Porque o celular onde não tem sinal gasta bateria mais rápido. Não vai ter energia elétrica para recarregar o seu celular, então mantenha o seu celular no lugar que ele está conectado. E falou para o pessoal dos partidos políticos para manter contato em suas assembleias políticas para evitar o caos, né? De confiança, establecer sistemas de comunicação com aquelas pessoas que nos puedan alertar de um problema maior. Recuérdense que la incomodidad de los apagones no parte de la voluntad de nadie, pero no podemos permitir que esta situación nos haga convulsionar una situación mucho más peligrosa con respecto a desestabilización social. Ou seja, a preocupação deles na televisão, eles estão falando justamente porque eles temem que isso vai gerar convulsão social, vai gerar mais protestos lá em Cuba, a falta de energia elétrica, né? Então ele está falando para o pessoal que é do partido, né, lá em Cuba, um monte de gente é funcionário público, né? E esse pessoal é meio privilegiado lá, não é que seja rico não, mas é mais privilegiado que o resto do povo. E aí eles querem que eles mantenham contato com a assembleia local lá das cidades, justamente para evitar, para eles atuarem nessa situação, né? Preparémonos para un día y una noche tensa con respecto a la producción de energía, pero con mucho cuidado con la desestabilización social. Cualquier problema, llamar al primer secretario y la dirección del partido del gobierno en el municipio. Saludos a todos. Olha o que ele falou, vamos ter alguns dias muito duros aí com falta de energia, a nossa preocupação é a convulsão social, é o pessoal fazer protestos, fazer manifestações, né? Então, ou seja, o que está acontecendo lá é isso, a questão toda é que a Venezuela estava ajudando Cuba com petróleo, com combustível barato, né? Cuba não consegue produzir nada, porque é o extremo do socialismo, é aquilo que a gente fala, é o problema do cálculo econômico, né? À medida que o tempo vai passando, a eficiência econômica do país vai só decaindo, qualquer pessoa produtiva vaza do país, vai embora, o que resta ali é o pessoal que não consegue produzir, então no final das contas você tem um país que não produz nada, e aí depende no caso da caridade venezuelana. Agora o Maduro está cheio de problemas na Venezuela, não consegue mandar mais combustível para Cuba, então essa é a situação lá em Cuba, né? Então é muito curioso porque o pessoal fala aqui também, olha só, que em meio à crise econômica que se agrava, crise causada pelo governo cubano, Cuba endurece regras para o incipiente setor privado, porque você sabe que recentemente Cuba permitiu novamente propriedade privada. Mas é aquele dilema que eu falei para vocês, os países que ficam muito tempo no comunismo, as pessoas não sabem, elas desaprendem a fazer comércio, desaprendem a comprar e vender, o processo natural, elas ficam esperando licença do governo para fazer alguma coisa e tal, e ficam eternamente nisso daí. O comércio cubano, as empresas cubanas estão melhorando, estão surgindo, tá? Está começando a surgir um pouquinho de capitalismo em Cuba, mas é muito pouco e muito tarde, né? Como aconteceu na Rússia, o que ganha nesse momento? Ganha o pessoal que continuava fazendo comércio durante o comunismo, ou seja, tipicamente os mafiosos, né? O pessoal que comprava coisas ilegais, que vendia coisas ilegais, que vendia drogas e coisa e tal, porque esse pessoal sempre viveu no capitalismo, sempre ficou ali, né? Sempre existiu
mesmo quando tinha um regime comunista. E aí eles sabem comprar e vender, o resto do povo não sabe. Então é sempre essa dor que quem assume o país de novo é o pessoal das máfias, né? Ele mostra aqui também uma outra coisa mais no final do vídeo, que é muito interessante, que é justamente uma loja que abriu em Cuba, que ele fala que não sabe de quem que é essa loja, mas a loja tá cheia aqui, uma loja privada, um supermercado em Cuba. Vocês vão ver aqui um supermercado em Cuba, um supermercado muito bacaninha, cheio de coisa aqui, ó. Empresa privada, abriu. Aí o pessoal, mas como é que o governo não consegue fazer isso? Né? O governo não consegue fazer isso porque não tem geração de riqueza. Supermercado privado consegue, por quê? Porque ele cobra, se as pessoas quiserem comprar tem que pagar o que está ali, né? Então aqui, ó, olha só aqui o supermercado aqui, ó, ele mostra o supermercado com vinho, com não sei o que lá, com produtos aqui bem... É um supermercado pequenininho, tá? Aqui no Brasil seria considerado uma birosca, né? Um negócio desse tamanhozinho aqui. Mas lá para Cuba, você viu que tinha fila na porta de gente para entrar? Porque em Cuba não tem isso, você não consegue comprar esse tipo de coisa lá em Cuba, né? E agora você tem esse supermercado, que foi uma dessas pequenas lojas que começou a abrir lá em Cuba. Tem fila na porta para entrar no supermercado lá de Cuba que abriu, que é uma portinha, um negocinho desse tamaninho, né? E o povo ganha muito pouco lá e coisa e tal, mas né, o cara quer comida, né? Não tem comida, né? Não tem outro lugar que ele consiga comprar isso em Cuba. Enfim, o pior é que esse pequeno comércio que começa a surgir, até fazer efeito, vai demorar muito tempo. E aí, tipicamente, a sociedade colapsa antes disso, né? É o que aconteceu na Rússia, é o que aconteceu em outros regimes soviéticos, né? Enquanto isso, para o pessoal que depende do Estado, do maravilhoso comunismo cubano, continua faltando pão aqui. O regime cubano diminuiu a quantidade de pão na ilha. A quantidade de pão distribuída para a população diminuiu aqui. E tem essa maravilhosa entrevista aqui da ministra do Comércio cubano, que afirma na televisão abertamente que não terá azeite nem café para setembro e que faltará arroz e açúcar em várias províncias do país. Olha ela falando aqui. Isso aqui é televisão de Cuba, tá? No tenemos previsto para septiembre en este momento, como no hubo en agosto ni aceite ni café. Y bueno, lo que nos corresponde es el esfuerzo por terminar los productos de... Ou seja, né, como vocês podem ver, o planejamento central é aquela tragédia que a gente consegue. Né? Eles planejam tudo direitinho, só que tudo falha. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não têm informações suficientes. Mesmo que fosse um governo que quisesse tomar as decisões corretas para alimentar a população, mesmo que tivesse a boa intenção, não tem, tá? O pessoal está sempre interessado mais no deles do que em manter a população alimentada. Mas mesmo que tivesse interesse, não conseguiria, porque falta informação. É o problema do cálculo econômico. Cuba está chegando perto do colapso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.